Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha desde já, meu muito obrigada, e trazendo como sempre assuntos super relevantes de seu extremo interesse, e hoje é um deles. Hoje nós vamos falar sobre você é inquilino ou proprietário. Então, se liga que essa conversa é para você. Entenda aí os seus direitos e também os seus deveres no aluguel imobiliário. Tudo isso aqui você acompanha agora no Entrevistas DPE. E quem vai falar sobre esse assunto hoje, está trazendo todos os esclarecimentos, tirando dúvidas e nos informando a respeito do assunto. Eu estou aqui com a Rayane Lima, advogada, que vai conversar com a gente aqui e te trazer todos esses esclarecimentos. Rayane, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada pela oportunidade, Adriana. É um prazer estar aqui esclarecendo dúvidas de todos os telespectadores, de vocês aqui presentes. E eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas, né? Sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade, né? Que tanta gente aí loca imóvel, né? É inquilino, é proprietário e não sabe dos seus direitos e deveres. Exatamente. E também, voltando aqui a outro assunto, você já foi servidora na defensoria antes de advogar, que maravilha, está Já. retornando à casa hoje e aí nos concedendo entrevista, seja muito Muito bem-vinda. obrigada, muito obrigada. E já, obrigada, né, mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, é uma honra e um prazer tê-la aqui com a gente. Prazer todo meu. Já servindo o pessoal com tanta informação já, né, tô deixando o pessoal aí ciente dos seus direitos, deveres. E vamos lá para o que interessa, né? Que esse assunto é para você que ainda está no aluguel. A gente sabe quanto é difícil, né? Então vamos conhecer aí toda a situação aqui dentro da lei, que a gente vai conversar agora aqui com a Rayane. Rayane, para a gente começar a nossa conversa, quais são aí os principais direitos dos inquilinos, né, em contratos de aluguel residencial? Bom, antes de tudo é importante mencionar que existe uma lei, que é a lei do inquilinato, né, que é a lei 8.945 de 91, né, que é uma lei em que ela abrange aí tanto o locador quanto o inquilino e garante todos os direitos e deveres. Agora, essa lei, ela só aborda imóveis urbanos, né? E ali a questão pontos comerciais também, prédios comerciais, apartamentos. E os direitos e deveres do inquilino tem que estar previsto no contrato, né? Conforme todas as cláusulas ali bonitinho, tem que estar tudo ok, né? E as obrigações do inquilino claro, a conservação do imóvel que ele aluga. Ele tem que ter uma rotina ali de obrigações, né, previstas em contrato, e que essas obrigações é a conservação do imóvel, né? É a jardinagem, é a questão da limpeza de uma piscina, uma maçaneta da porta que quebrou, uma porta que ele Conservação, preservação do exatamente. ambiente, Ao né? todo é a conservação. Que se fosse o proprietário também estaria cuidando do imóvel, então o Exatamente. locador o locatário que está alocando o imóvel, né, que ele tem essa obrigação de cuidado e por aí vai. Exatamente. Hoje muita gente mora de aluguel, né? Muita gente ainda não conquistou ali o seu bem da casa própria. E quais são os cuidados aí para uma pessoa que ela deve ter antes aí de estar fechando, né, a assinatura, tá fazendo aí a assinatura com um contrato de aluguel? O que ela deve se antenar O antes disso? cuidado que eu sempre digo é referente à multa, né? Porque tem muito contrato de cliente que eu pego que a multa é abusiva, é completamente abusiva. Então, assim, eu já tive clientes que eu peguei um contrato em que eu vi que a multa de rescisão contratual era de 30%. É um valor absurdo, assim. Então assim, é um abuso, né? Uma cláusula totalmente abusiva. Então, assim, é importante ler o contrato. É importante você analisar todas as cláusulas, porque às vezes os inquilinos, eles simplesmente só aceitam, acho que, é um contrato simples, é um contrato que eu só estou alocando o imóvel, mas eu não estou vendo os detalhes dessa cláusula. Então, assim, tem que estar ciente do que está escrito em cada cláusula ali. É possível regularizar aí um imóvel alugado, né, que já está com problemas na escritura também ou no registro? Adriana, é possível regularizar. Inclusive,
Se o inquilino ele quiser exigir ali do proprietário a regularização do imóvel, ele pode estar exigindo, porque se ele não conseguir transferir, o imóvel não está regularizado, está no nome de terceiros. E se ele não conseguir passar água e energia para o nome dele, como é que faz? Então, é importante, antes de você alugar, verificar se você consegue transferir a água e a energia para o nome do inquilino, né? Então, verificar sempre isso. E ele pode estar exigindo essa regularização, mas essa regularização, ela é de obrigação total do proprietário do imóvel, não é do inquilino. Exato. E quais são os riscos aí de morar em um imóvel alugado, né, sem contrato formalizado? A insegurança jurídica é imensa, Se você está morando em um imóvel que não é regularizado, você pode ser, aliás, ter a questão ali de ser despejado a qualquer momento, né? Então, ali, se você não verificar o contrato ali direitinho, você corre o risco de ser despejado e aí... Acontece muito, né? Acontece. Isso é muito corriqueiro, né? A gente vê nesses lugares mais pequenininhos, mais assim, bem mais pobres, digamos assim, aquele pessoal que não tem condição de pagar um aluguel muito bom, aqueles quartinhos mesmo. Esses são meio difíceis, tá tudo legalizado, né? São as Tem pessoas, um contrato. E são as pessoas que mais não analisam as cláusulas do contrato. O proprietário só chega, entrega para assinar e ele assina do jeito que está ali. Às vezes nem autentica no cartório, né? Então, inclusive, para garantir essa segurança jurídica, é importante que autentique no cartório, né? Tem ali a autenticidade garantida, né? Exatamente, dando toda essa validação, né? E realmente esse tipo de lugar é mais assim para as pessoas vulneráveis, né? Que estão começando ali, muitos estão desempregados, estão começando um emprego ganhando pouco, ainda tem que pagar aluguel. A gente sabe que o aluguel hoje está caro, embora o imóvel não seja tão bom, mas o aluguel está caro. E as coisas vão ficando mais difíceis ainda mais quando tem irregularidades, né? Como é que o inquilino ele pode se proteger, né, contra aí, os aumentos abusivos no valor do aluguel? Adriana, ele tem que estar previsto na cláusula ali a questão do reajuste anual, né? Ele tem que estar na cláusula prevista até para fins de futuramente o proprietário vier a cobrar um valor a mais dele, e aí ele não lê o contrato e não está previsto. Está previsto o contrato autorizando uma cobrança que não tem sentido. Então, verificar se essa cobrança ela está sendo feita de forma regular, né? Conforme o que está certo, né? O reajuste ele precisa ser anual, né? De acordo com o IPCA, que é o índice aí o índice oficial, né? Que a gente usa no Brasil, para a gente poder fazer esse reajuste anual aí. Rayane, o que pode se fazer, né, quando o proprietário ele não realiza aí os reparos necessários no imóvel? A gente pode estar pedindo uma rescisão contratual ou então uma multa, né? Porque a obrigação do proprietário é fazer o conserto do imóvel, né? Se está danificado um telhado ou infiltração na parede, precisa haver o conserto por parte do proprietário. Então, se ele não quiser se ele não quiser fazer o conserto, o inquilino pode estar notificando aí o proprietário do imóvel para ele estar fazendo as devidas modificações. E se ele se negar a fazer, a gente pode estar entrando aí com uma ação judicial, né? Porque da forma que ele recebeu essa casa, o proprietário também quer receber a casa novamente intacta ali do jeito que ele alugou, né, para o inquilino. E quais são as responsabilidades, né, do inquilino em relação aí à manutenção do imóvel alugado? O que ele tem que fazer? Devolver ali tudo nos conformes, ele recebeu ali a casa limpa, estava toda inteira, toda capinadinha, no caso quem tem terreno, as paredes limpas, né? E ele tem que devolver naquele estado perfeitamente ali como está. Se, por exemplo, o contrato estiver dizendo que quando ele for receber aquela casa de volta, que tem que estar a parede pintada, do jeito que ele entregou, tudo nos conformes, é mais ou menos assim que funciona? Isso, é mais ou menos assim, sim. A partir do momento em que o locador entrega o imóvel em perfeitas condições para o inquilino, ele tem que devolver em perfeitas condições também. Muito justo, então, assim, né? com certeza. Por isso, até que a gente indica uma vistoria, né? Em anexo ao contrato, eu indico sempre aos meus clientes que a gente faça uma vistoria no imóvel. O que seria uma vistoria? É anexar ao contrato fotos, né? Ter vídeos também de o imóvel, como ele está sendo entregue pelo proprietário,
para ele ser devolvido da mesma forma. Porque às vezes o locador pode chegar no imóvel, né, na entrega, e dizer essa parede não estava rachada desse jeito, aconteceu alguma coisa. Vocês se negligenciaram essa piscina que está quebrada, alguma coisa assim do tipo. Então, tudo tem que ser anexado ao processo. Eu indico que a gente faça essa vistoria sempre para ter anexo ao contrato toda essa vistoria, para ela ser entregue da forma que o locador deixou. Tem gente que não tem cuidado, né? Não. Aluga o imóvel, devolve assim em situações precárias. Mas nesses casos que a importância de ter o contrato, né? O contrato ele vai estar ali judicialmente ali te dando esse respaldo, né? Enquanto que não tem contrato, como é que você vai fazer? Como é que procede nessas situações quando não tem o contrato? Não, foi só ali aquela troca de boca mesmo, palavras que o vento leva. E aí, quando foi devolveu o imóvel todo sujo, todo danificado, parede quebrada, rachaduras, piso quebrado, paredes sujas. O que é que faz nessa situação? Já tive clientes em que chegou, inclusive esses tempos, chegou lá no escritório e o imóvel foi entregue todo quebrado. Era o portão que estava quebrado, era a janela que estava quebrada, era a porta que estava quebrada. Então, assim, o contrato não existia. Então, Que assim, complicou mais ainda a situação. exatamente. O que a gente fez? Ela contratou a gente e aí eu mandei uma notificação para as pessoas que estavam no imóvel. O terreno, aliás, o imóvel estava no nome apenas de uma pessoa, estavam morando duas, eu mandei a notificação para as duas. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu resolver por meio da notificação. A notificação, ela não é um processo judicial, ela é um aviso, né? Antes de entrar com um processo judicial, a gente manda essa notificação para a gente tentar um acordo amigável. A gente fazendo esse acordo amigável evita uma ação judicial. Então, isso a gente usa muito no escritório. E até mesmo o juiz tem pedido, tem entendimentos, e antes de entrar com uma ação judicial, tenta uma negociação, tenta um acordo amigável, que aí a gente consegue chegar ali em um acordo e não entra com processo judicial, né? Exatamente. Então, a gente conseguiu que fosse resolvido de forma extrajudicial, pela notificação. Inclusive, ele deixou contas de água e energia, ele não passou para o nome dele, ele deixou no nome dela, da proprietária do imóvel. E aí, acabou que a gente conseguiu essa negociação também, e acabou que a gente conseguiu passar para o nome deles, né? A dívida que ficou no imóvel. Mas isso é uma regra. Às vezes não tem acordo e acaba que indo para o judicial Infelizmente mesmo. acontece muito, né? Do inquilino ele deixar ali a dívida enorme, infelizmente. E é possível negociar as dívidas acumuladas, no caso quando tem em contratos aí de aluguel. Por exemplo, a pessoa além de atrasar no aluguel, deixou de pagar, ainda fica as dívidas de água, luz, IPTU. A gente sabe que tem ali muitas dívidas numa casa, né? Fora o reparo que a pessoa tem que ter, o autocuidado que tem que estar tendo ali diariamente com o imóvel. Pronto, o inquilino ele pode estar entrando em contato com o proprietário ou então mandando essa notificação que eu fiz no escritório que eu te falei agora. E ele pode estar fazendo o parcelamento dessa dívida também, mas é um acordo que faz entre eles, né, por meio dessa notificação. Então, por forma de acordo, a gente consegue fazer o parcelamento dessa dívida. Se ele se negar a fazer, a gente entra judicialmente e força aí um parcelamento, né, por parte do inquilino. E como é que funciona a garantia da locatícia, né? E quais são aí as modalidades mais comuns? Bom, a garantia locatícia, ela funciona, as mais comuns são de duas formas, através do fiador, né, e através da caução. O fiador é quando é uma pessoa que responde de forma solidária perante o inquilino. Ele fica responsável se caso o inquilino não pagar, ele vai lá e arca, né? E tem a caução, que é quando o inquilino paga 3 meses de aluguel e esse valor fica retido, né? Fica retido lá pelo proprietário, garantia, né? E exatamente, como garantia. E ele fica retido e a partir do momento em que o inquilino entrega o imóvel em perfeitas condições, esse valor retorna ao inquilino. Interessante. E o que o inquilino deve fazer, né, caso ele receba uma notificação de despejo? Ele deve cumprir essa notificação. E respondendo a uma dúvida frequente também, em relação à pergunta anterior, a obrigação, ela deve ser feita somente a garantia, né? Que eu digo, ou o fiador ou a caução. Se for exigido as duas, já se torna um abuso, né? De uma cláusula abusiva.
Então, tem que estar previsto só uma garantia no contrato de locação. É importante mencionar sobre isso. Com certeza. Raiane, quais são os documentos aí que são essenciais para formalizar aí um contrato de aluguel seguro? Um contrato de aluguel seguro, a gente vai precisar de documentos aí do documento pessoal, do comprovante de residência e de um comprovante de renda, né? De que ele tem condições de pagar o imóvel todo mês. E com esses documentos a gente consegue fazer um contrato bem feito, um contrato de locação bem feito. Como é que a regularização do imóvel ele impacta na segurança jurídica do inquilino? Ele impacta diretamente, que é aquilo que eu te falei em relação à questão de passar, né? Contas de água, de luz para o nome dele, então impacta diretamente. E ele tem uma segurança jurídica maior a partir do momento que o imóvel está regularizado. E quais são as obrigações do proprietário em relação aos impostos, às taxas do imóvel alugado? Tudo tem que passar para o nome do atual inquilino? É assim que funciona? Não é uma obrigação estar no nome do inquilino, não. Isso é feito de comum acordo entre eles. Se a obrigação tiver que ser só no nome do proprietário, que esteja estipulado em contrato. Se for só no nome do inquilino, tem que estar estipulado em contrato. E se não houver, se não for mencionado sobre isso no contrato, a responsabilidade é do proprietário. Exato, porque no caso, a maioria desses contratos que o proprietário pede para o inquilino passar as contas para o nome dele, seria mais uma questão de segurança, no caso a pessoa não pagar e não sujar o nome dele, seria mais ou menos isso? Não. Tem muitos contratos, inclusive eu tenho um contrato de locação também, e que a gente arca mesmo com a imposto, né? IPTU, coleta de lixo, mas também tem contratos em que está no nome do inquilino. Então, sobre isso, é um acordo mesmo que faz entre as partes. Se Entendi. o inquilino não quiser aceitar, ele vai lá, faz o acordo com o proprietário ou paga metade. Então, isso não é uma regra, ser no nome de um ou no outro. É tudo por meio de acordo mesmo. E o que pode ser feito aí, né, com contrato de aluguel, não especifica aí as responsabilidades claras da manutenção, quando o contrato não está especificando ali direitinho? Quando não está especificando, a manutenção é sempre do inquilino, né? O inquilino tem que ter ali uma obrigação de ter uma manutenção do imóvel de forma regular. Manter a conservação do ambiente, isso, né? mesmo não estando em contrato, Adriana, mesmo não estando em contrato, a obrigação é do inquilino, ele tem que manter o imóvel em perfeitas condições. Exatamente. E em termos de reajuste, a gente sabe que às vezes tem um imóvel que ele passa assim de um preço exorbitante. Às vezes nem condiz com aquele local ali. Nossa, isso está tudo isso. Nossa, mas não vale tudo isso. A gente sabe que tem questão de local, né, bairro, a qualidade do imóvel, tudo mais, mas como é que funcionam aí os reajustes de aluguel previstos aí em contratos, né, e quais são os índices que podem ser aplicados? Esse reajuste, que nem eu falei também, ele tem que estar previsto no contrato, certo? E o índice mais usado é o IPCA, que é o índice oficial, e ele precisa pagar se for para ele pagar, se tiver em cláusula, é um valor proporcional, né? É claro que se ele usar um terço do imóvel, de um terreno, por exemplo, o terreno é grande e ele usa um terço desse terreno, como é o caso de pontos comerciais, ele tem que pagar o proporcional ao que ele está usando, certo? Ele não tem o dever e a obrigação de pagar todo o valor do IPTU do terreno, não, e nem da coleta de lixo, ele tem que pagar o proporcional que ele está usando. Certo, então esse é mais a gente falou muito nos deveres do inquilino, né? Na questão da entrega da conservação, de estar ali tudo direitinho, mas quais são os direitos agora do inquilino em relação à devolução do imóvel, né? E ao término do contrato? Bom, sobre o término do contrato, os direitos do inquilino é que ele tem que entregar o imóvel em perfeito estado, em perfeito estado, como eu falei. Então, a partir do momento em que ele não cumpre com isso, dá até uma indenização, né, posterior, uma ou, por multa exemplo, até contratual. aquela situação também, se eles têm um contrato, né, fecharam um contrato de tantos meses, aí o proprietário pediu, o proprietário também pode estar fazendo essa quebra de contrato, né? O inquilino ali, ele não se organizou para ir atrás de um outro imóvel, ele ainda está ali e ele requer mais tempo.
Isso também é uma questão de conversar, né? Ou é uma questão, se de repente virar uma questão judicial? É tudo por meio de uma notificação. Às vezes, uma conversa resolve tudo, Adriana. Assim, quando existe um Vai de contrato de pessoa para locação, pessoa, né? exatamente, exatamente. Mas antes de tudo, antes de uma ação judicial, tem que ter a tentativa do acordo. Exato, que é muito melhor, né? Tem que ter a Chegar num tentativa do acordo. acordo. Por isso que eu sou muito a favor da notificação. Deu algum problema, notifica o proprietário, deu algum problema, notifica o inquilino, que a notificação é uma prova de que alguma coisa está acontecendo. Então, é o que eu indico. É o meio mais viável, né, de Isso. disse. E quais são aí os passos, né, para formalizar um contrato de aluguel e de que forma ele é mais seguro e legal? Bom, os passos é verificar todas as cláusulas para ver se elas não estão abusivas, né? Tem que qualificar direitinho ambas as partes, tanto o locador quanto o locatário. Se tiver fiador, também o objeto do contrato tem que estar estipulado também, o imóvel, né? Se está regularizado ou não está, se existe algum tipo de pendência ou não existe, se as cláusulas estão abusivas ou não, se a rescisão contratual, quando vier a multa, ela é alta ou não. E claro que precisa estar autenticado no cartório, pelo menos aí com 2 testemunhas, para dar uma segurança jurídica a mais, né? Não é necessário as 2 testemunhas, mas para dar uma segurança jurídica a mais, é importante aí que tenha pelo menos 2 testemunhas. Muito bem. O que é a cláusula de vigência no contrato de aluguel? Bom, a cláusula de vigência no contrato de aluguel, ela é a validade do contrato, o tempo que ela está vigente. Então, digamos que, um exemplo, se eu alugo o imóvel por 2 anos, o tempo que ele está vigente é 2 anos. Passou os 2 anos, ela ainda está no imóvel, o locador não tem direito a cobrar uma multa porque ela está saindo do imóvel. A vigência do contrato acabou, certo? O contrato ele pode ter qualquer prazo? Pode ter qualquer prazo, conforme ajustado entre o proprietário e o inquilino também. Entendi. E o fiador, ele pode ser obrigado aí a permanecer no contrato até o fim? Como é que é? Bom, não é uma regra. Ele tem que permanecer no contrato até o fim, mas se ele quiser se retirar desse contrato, ele pode estar notificando aí o proprietário ou o inquilino para poder deixar de ser fiador nesse contrato. E aí é o tempo aí que o inquilino consegue um outro fiador, se for de obrigação aí do contrato, né, ter um fiador. E basicamente é isso. E ele tem ainda, a partir do momento que o fiador sai do contrato, ele responde em 120 dias ainda, pela responsabilidade ali. A gente sabe também que quem vive de aluguel, além de ser muito difícil, né, ter que balancear ali as contas com o aluguel. Tem gente que fica, meu Deus, esse mês eu pago o aluguel ou eu como? É aquela situação que a gente vê muitos comentários no dia a dia. E em relação à inadimplência, né, que acontece, né? Acontece muito. Com certeza você já deve ter passado por uma situação como essa, de alguém ter te procurado para isso. E quando o inquilino ele não paga, tá ali em atraso, já deixou acumular um monte de coisa, o locador ele pode reter aí os bens do inquilino Não, ele não pode, por Adriana. inadimplência? Ele não pode penhorar bens do inquilino, não. Se ele quiser cobrar de alguma forma o inquilino, ele tem que protestar no cartório, se tiver autenticado, tem que entrar com uma ação judicial de cobrança, né, uma ação de execução, alguma coisa assim do tipo. Mas ele não pode entrar na casa, tem muita gente que faz isso, né? A gente vê muito, né? Ouve Cobrar, histórias, vê nas redes sociais. tá me devendo, vou lá pegar Tal tal coisa. Isso coisa. procede, não, né? Não existe um penhor dessa forma, não. É por meio judicial, protesto e por aí vai. E pode haver limitações aí de visitas ou uso do imóvel pelo inquilino? Não. É liberado, né? O que ele quiser fazer no imóvel, ele pode fazer, né? Contanto que ele mantenha a conservação do imóvel. Ele pode receber visitas da forma que ele quiser. Quiser receber 20 pessoas na casa dele, pode receber. Ele tem um contrato, ele está alocando o imóvel. Se ele quiser hospedar 5 pessoas, ele pode hospedar. Ele não tem problema quanto a isso. Então, não tem problema. Se ele manter a conservação do imóvel, tá tudo bem. Uma vez eu presenciei uma situação, a gente vai falando sobre o assunto e vai lembrando situações que já viu, que já presenciou. Eu me recordo também que eu pagava aluguel, mas a situação não foi comigo, foi com uma vizinha. Ela também alugava a casa. E o que é que acontecia? O proprietário não saía de lá.
era como se ele estivesse vigiando o imóvel o tempo todo. Ele entrava, lógico, ele pedia permissão, mas estava lá o tempo todo. E a pessoa que estava na casa não se sentia à vontade e confortável com isso. O proprietário não O saía? proprietário não saía, ia lá direto. Não. Você já ouviu uma situação dessa? Não. Pois é, a primeira vez. Então, era um senhor já de idade, né? Aquele senhor bem ranzinza. Sim. E aí ele tinha muitas casas alugadas. Então, os outros proprietários se queixavam da mesma situação. Que ele ficava monitorando. Ele ia lá do nada, batia palma. Oi, eu posso ver como é que tá isso assim, assim, assado? Não. Aí ela disse, não, isso não tá certo, ele tá tirando a minha privacidade, eu tô pagando para estar morando aqui, ele tá tirando minha privacidade, ele é o dono, mas eu tô no momento, né? Então, você já viu algo esquisito que nem essa situação? Não tinha visto, mas tudo é tem importante sua primeira vez saber de tudo. É importante que esteja previsto, inclusive, em cláusula. Tem que estar previsto em cláusula contratual também a visita do proprietário no imóvel. Isso não é permitido. Isso era demais. Eu nunca tinha visto algo do tipo, né? Aí ela disse, não, eu vou sair dessa casa, eu vou procurar outra, porque não dá, tá tirando a minha privacidade. Eu disse, realmente não é certo não. Aí ela conseguiu conhecer outra pessoa que alugava uma outra casa desse senhor. E ela relatou a mesma coisa também, que de vez em quando ele ia lá verificar alguma coisa no quintal, se ele tinha esquecido algo lá, mas ele sempre tinha uma desculpa para estar indo. No caso, seria para estar olhando, né? Sim. E aí isso tira a privacidade. Você está pagando ali o teu espaço, aquele é teu momento. Você está pagando para estar ali? Se ele está preocupado, é para isso que existe a vistoria, né? A partir do momento que o imóvel foi entregue, ele verifica para ver se está tudo ok conforme ele entregou, né? E aí a gente indica a vistoria se caso ele estiver preocupado, mas é importante uma cláusula aí para poder afastar o proprietário nesses Então, já viu situações. Situação igual essa? Foi a primeira vez que a gente presenciou, era minha vizinha, eu estava sempre lá, inclusive eu vi ele chegar algumas vezes, né? E aí ela disse, nossa, ele faz isso com a outra da outra casa também. Aí não durou muito tempo, ela disse, quer saber, eu vou sair. Vou sair, não vou bater de frente, é um senhor de idade, a gente sabe que é da idade e tal, ele não está tendo ali um discernimento bacana. Aí, por questões de respeito, para não bater de frente, né, não dizer você está tirando minha privacidade, ela preferiu acabar ali o contrato, né, que estava até tanto tempo e não renovou mais e simplesmente procurou outro lugar e foi. Nossa do céu. Exatamente. Olha aí como se ouve de tudo, né? E assim, em caso de outra coisa que a gente vê muito, né? Casais que estão ali casados, estão morando junto de aluguel. E aí separa. Como é que fica essa situação, né? No caso de separação do casal, quem é que permanece com o imóvel alugado? Bom, se eles não entrarem em um acordo para decidir quem vai ficar com a casa, né? Com o contrato ali, pelo menos pelo período que está de vigência, né? Que está de validade, eles podem entrar numa disputa judicial para ver quem vai ficar com a casa. Mas se não houver, a prioridade aí é de quem está com uma criança, né? No caso, uma mãe aí, o imóvel, o contrato de locação está no nome do pai, por exemplo, e a mãe está desamparada, não vai ter onde morar, então tem que morar no imóvel mesmo, mas o contrato ele se torna temporário, né? Aí até a vigência dele aí acabar e daí faz o contrato no nome dela, né? Exato. O inquilino ele pode fazer obras no imóvel alugado? Pode, mas com autorização do proprietário, né? E eu sempre indico também, se for fazer um abatimento aí, eu vou aumentar o ponto comercial, eu vou reformar o ponto, porque tem muita gente que faz isso, que é abater do valor do aluguel, né? Reformei o ponto que deu 50 mil, estou valorizando o ponto dele. O que o senhor acha, proprietário, para poder abater do valor do aluguel? Tudo bem, vamos abater aí 2 mil do valor do aluguel. Faz um aditamento no contrato, né? Coloca isso no contrato, em anexo, né? Que está fazendo, que vai fazer esse abatimento do aluguel, para ficar tudo em perfeita segurança jurídica para ambas as partes, né? Mas pode sim, com autorização do proprietário, ele pode estar fazendo essa obra sim.
Muito bem, isso é muito importante. Quem vive de aluguel hoje, né, é saber de tudo isso, saber como proceder, saber todas essas situações, e até troca de experiências, né? Você que atende esse pessoal que te procura, que você lida com esse tipo de situação, o que que você vê mais corriqueiramente assim? Corriqueiramente é contrato com cláusula abusiva. Por exemplo, Tem muito, né? teve um que eu peguei recentemente que a multa contratual dele, por rescisão do contrato ali, era de 35 mil. Nossa, E eram 60 meses de vigência. E aí do contrato ele estava saindo ali no 26º mês. E eles cobram em cima do valor do mês que está restando, né? Então, é 30% em cima. No contrato estava 30% do valor dos meses restando. Aí estava dando em torno de um valor 35 mil, altíssimo. nossa. E ela não tinha condições, ela estava deixando o ponto porque a empresa estava falindo. E aí eu consegui notificar, por meio da notificação, consegui entrar em contato com eles e a gente diminuiu aí para 10%, que é o normal, né? Que é o normal. 30% estava completamente abusivo. Se a gente fosse entrar judicialmente, a gente ia diminuir de todo jeito. Então, assim, mas assinou, né? Ela assinou. Ela acabou aceitando porque ela não leu o contrato. Então, assim, para evitar futuramente esse tipo de coisa, né? É bom ler o contrato antes, Com muita com atenção, muita né? atenção. Ter a cópia, ficar olhando, reolhando, para você não deixar passar certos detalhes que futuramente pode te causar grande prejuízo, Ou né? então levar em um advogado, né? Para poder Exatamente. fazer uma análise do contrato, tudinho, para ver se está certinho a questão das cláusulas abusivas, do objeto do contrato, a qualificação, para ver se está certa. Enfim, é importante ter uma análise ali do contrato para ver se está tudo ok. Exatamente. Então, para você que mora de aluguel, eu espero que essa nossa conversa de informação tenha te trago e tenha te tirado aí muitas dúvidas também, que você tenha ficado informado para proceder direitinho aí, né? Tanto o inquilino como o proprietário. E eu É quero isso aí. agradecer a você, Rayane, por ter vindo aqui, disponibilizado aí parte do seu tempo para estar passando essas informações aí que são maravilhosas para quem nos acompanha, para quem tem que estar informado, que isso é muito bom. Bom, muito obrigada. Eu vou dar um conselho final a Claro, todos deve. os inquilinos e também os proprietários. Façam a vistoria, né, antes de você locar um imóvel. Faça a vistoria para ter uma segurança jurídica, né, de ambas as partes, tanto do proprietário quanto do inquilino. E essa vistoria anexa no contrato foto, vídeo e detalhes, né, de como está o imóvel, para futuramente não dar nenhum tipo de problema, né? Enfim, uma disputa judicial, alguma coisa assim do tipo, para que você não gaste com um advogado futuramente. Mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade, Adriana. É muito bom estar aqui novamente depois de tantos anos. E qualquer coisa eu estou à disposição. Nós que agradecemos, ficamos felizes com a sua visita. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas, que a gente está aqui para isso, para levar informação para quem nos acompanha. Muito obrigada. Obrigada a você, Rayane. Conversamos com a advogada Rayane Lima, aqui no Entrevistas DPE. Falamos sobre o inquilino e também sobre o proprietário, os direitos, os deveres e orientações a mais aí que você deve ter sempre em mente, que é muito importante, toda a informação é muito válida e bem-vinda. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.